Tum, tum. 58, cadê? Raime. E, e quem é a outra? Yasmin. Eita. Vamos ver como é que tá aqui o negócio. Mostra isso. Eu achei tão bom isso. Botar massa. Boa noite, Yasmin. Olá, Gilberto. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E o senhor está bem? Graça mudou, não foi? Está diferente. Pois é, isso é a pandemia que faz isso com as Oh, pessoas. meu Deus. Mas ela está bem? Ela tá bem, tá só ali com dor de cabeça e resolvendo umas paradas ali da escola, mas Oh, meu tá Deus. bem, tá certo? Tá só aguardando a Raimi entrar Certo. pra gente começar. Tá? Você viu aqueles vídeos que eu mandei para você, aquela sobre o Zoom? Eu mandei E assim, eu mandei uma playlist para vocês, aí tu dá uma olhadinha, porque ali tá praticamente tudo que a gente vai precisar, tá certo? E assim tá, eu assisti alguns já. bom, tá bem didático ali, para a questão de instalação, a questão de configuração, tá bom? Então ali Só tá. tem uma coisa que eu não encontrei lá e eu queria saber. Diga aí. Como eu consigo compartilhar o slide com as Certo, pessoas? eu vou falar. É o seguinte, tu tem computador? Tem, eu estou no computador. Pronto. Então lá no computador, você não vai conseguir fazer. Eu acho que você está conseguindo fazer aí, não? Embaixo tem não compartilhar a tela. Olha aí. Tem, Pronto. tem. Clica aí em compartilhar a tela. Eita, peraí. Não está indo, não. Não está indo? Só um Deixa eu ver aqui. minutinho. Ah, não, peraí, vai não. Peraí, eu vou liberar agora, viu? Vá, tenta agora. Agora vai. Pronto. Aí mostra aí um arquivo qualquer que não seja comprometedor seu. Navega aí na coisa e abra ele. Vou Isso. abrir uma página em branco aqui. Pronto, pronto. Eu já estou vendo aqui a página em branco já. Digita aí alguma. Ah! Pronto. Peraí. Pronto. Já vi aqui. Deus é bom. Eu não Tá sabia que certo? era assim. Eu tentei fazer comigo mesma, Pronto. mas Mas, como eu mas não é, conseguia ver, você vai fazer assim quando estiver lá, tá certo? certo. Pronto. Você Eu botou aí vi no. no próprio vídeo. Isso, lá é bem bom. Isso, aquele É, ele vídeo é ensina bem direitinho. bem. Só aguardando aqui, Raimi, deixa eu ver se ele. Raimi, cadê ele, meu Deus? Deixa eu ver se eu falo aqui com ele. Ele nem acessou. E será que ele esqueceu? Não sei. Oxe, eu mandei. Raimi.
A gente vai começando aqui e olha só, boa noite, né, Yasmin? A Boa gente, noite. você já viu lá que não é difícil, né, trabalhar com o Zoom. é, e o nosso problema, que não é bem um problema, né, é que assim é tudo novo, né, novo para todo mundo, né, novo para Uhum. professor, para aluno, para diretor, principalmente para os diretores, né, que eu acho que os diretores é que está mais sofrendo com isso por vários motivos que não vem agora. Mas, assim, para o professor é complicado porque é uma coisa nova e você não estava acostumado a fazer isso, né? Aliás, ninguém nunca Exato. fez isso, né? E agora a gente está sendo obrigado a ter que se adaptar, tá certo? Então, Uhum. o Zoom, a gente escolheu o Zoom porque é uma das ferramentas gratuitas e que mais maleável para a gente poder trabalhar com os alunos. Aí, assim, alguns professores indagaram o seguinte, mas teria que ser ao vivo essas aulas? Não poderia ser gravadas? Aí a gente entendeu o seguinte, a aula gravada pode ser também, mas o problema é que o aluno, a gente não teria aquele compromisso do aluno estar lá assistindo a aula, prestando atenção, tá A certo? garantia que A ele iria garantia, assistir. exatamente. Assim, aí, mas a gente passaria um exercício para ele responder. Sim, passaria um exercício, mas também a gente não teria essa garantia que eles iam responder. E mesmo aquele que quisesse responder, é, qual seria o suporte para orientá-los, né? Como é que eles E dá a iam ideia de férias, né? e da ideia de Eles não férias? levariam tão a Então, a sério do que sério. todo mundo junto. Exatamente. Aí foi que a gente fez. Não, vamos usar o Zoom, pelo menos a gente pode ter esse compromisso dos alunos para que eles possam estar sempre presentes lá na sala de aula, acordar nos horários corretos, né, para Exato. assistir às aulas. Aí, assim, mas a gente vai dar, quem tem duas aulas, vai dar 1 hora e meia de aula, aí a gente decidiu que não, viu, Yasmin? A gente vai fazer o seguinte, a proposta é que a gente dê meia hora de aula para quem tem duas aulas na mesma turma, seguida meia hora de aula, aí dá um intervalo. Esse intervalo, mais ou menos 15 minutos, é um intervalo para ele tomar água e alguma tarefa, algum exercício que o professor possa passar para eles. Tá certo? Uhum. Aí depois retorna e tem mais meia hora de aula. E aí essa outra meia hora, com as explicações ou correção dos exercícios, e de preferência sempre que tenha uma atividade para ser entregue na próxima aula ou no dia seguinte. Porque aí, como a gente está usando a internet, não vai ter mais essa obrigatoriedade de só entregar no teu, Aham. no teu caso específico, de que é a cada 15 dias para entregar só daqui em 15 dias. Não, você pode fazer. Não, o pessoal tem uma atividade para entregar amanhã. Está lá na internet, você Pronto. né, não tem essa obrigatoriedade deles ter que passar 15 dias e depois não entregarem, tá certo? Então, Aham. a proposta é essa. E dentro dessa proposta de meia hora, a gente acredita que é de suma importância que todas as aulas tenham um slide do conteúdo que você vai passar para eles. Até mesmo para você poder estar assim mesclando. Compartilha a tela com o slide, explica, depois volta para os alunos. Pessoal, tem alguma dúvida? Vamos praticar, no caso aí específico da sua disciplina, vamos praticar isso aqui, como é que faz isso aqui, tal, isso aqui significa isso. Olha, tem esse vídeo agora, aí você pode compartilhar um vídeo, inclusive da internet. Ó, esse vídeo aqui, ó, a pessoa está dizendo isso, tá? Entendeu? Então, Uhum. eu acho que vai ser uma aula bem mais dinâmica. E por isso é importante que eles estejam lá. A gente não pode fazer isso através de uma videoaula. Exatamente. Agora, eu vou excluir a videoaula? Também não. Se eu quiser, então, vou produzir uma videoaula complementando aqueles assuntos ou trazendo alguns Uhum. detalhes, alguma curiosidade sobre aquele tema, posto lá no meu canal, ou se não tiver, pede para a escola postar no canal do YouTube da escola, e no final da aula, pessoal, agora ó, tem um vídeo lá, assistam aquele vídeo lá, para vocês verem, tem algumas informações a mais sobre o que a gente está trabalhando. Então, a proposta nossa foi essa, né? E também, associado a isso, é a utilização do Google Sala de Aula. Então, Hum. a utilização do Google Sala de Aula, inicialmente a gente pensou para fazer atividades avaliativas, né? Aqueles forms que vocês responderam, que eu enviei para vocês, aquilo ali você pode fazer com questões e os Uhum. alunos responderem, tá certo? E conversando hoje com Carla e com a Aninha, elas deram uma sugestão que eu achei assim interessante também, é que seja criada as turmas lá no Google Sala de Aula, tá certo? Cada professor cria suas turmas e lá pode disponibilizar também os conteúdos. Eu tenho Ótimo.
uma apostila tal, boto lá, o aluno vai lá E acho que as próprias atividades, né? De as responder e atividades, tudo pronto, mais. as atividades estão lá, atividade avaliativa, atividade só de exercício, a atividade só para medir a análise cognitiva dele, para ver como é que eles estão, o nível dos alunos, deixa lá, e lá eles vão respondendo ou não. E a vantagem é que a gente vai ter um acompanhamento mais próximo desse aluno. Então, tá certo, a gente concordou. Aí, como é que a gente vai fazer isso para o aluno? Como é que o aluno vai ter acesso às aulas remotas, né, às aulas online? Então, a gente fez aqui, né, decidiu que nós vamos criar os grupos do WhatsApp. Então, como é que vai funcionar esse grupo do WhatsApp? A gente vai criar os grupos com as turmas, digamos, sexto ano. Todos os alunos do sexto ano vão estar naquele grupo do WhatsApp, juntamente com todos os professores daquela turma. Certo? Então, quando eu abrir minha sala de aula lá no Zoom, eu vou enviar o link para aquele grupo daquela turma específica. Ou seja, só quem vai acessar É aquela turma. é aquela turma, os alunos daquela turma, né? Ou algum professor curioso que queira assistir sua aula, né? Pronto. Mas aí você vai aceitar ou não, porque tem uma opção lá no Zoom, você quem aceita ou não Por a o, senha, né? Também. o aluno. Mas eu não aconselho colocar assim, não. É melhor você aceitar mesmo. Porque Pronto. o que, é que pode acontecer, Yasmin? Vamos supor que esse menino recebeu o link e mandou para outra pessoa que não tem nada a ver com a escola. A Pois é. pessoa entrou, se ele tiver a senha, já entra direto. Não é verdade? E você É, autorizando, você olha, epa, esse menino não é daqui, então não autoriza ele entrar. Tá isso. certo? Então a gente vai ter que ter Uhum. esse cuidado. Então a proposta é essa. Então criou as turmas e também vai ser criada uma turma com os pais, né, desses alunos para ter um Sim. contato diretamente do professor com os pais, tá certo? Uhum. E aí Carla disse uma coisa que também eu concordo com ela. É tipo, é claro que o professor vai receber uma enxurrada de perguntas, muitas vezes até perguntas que não tem nada a ver com a aula, né, nem com o conteúdo, e vão querer respostas automáticas. Aí Carla disse, não, depois de 6 horas da noite eu não respondo ninguém. Final de semana também eu não respondo ninguém. Pois é. Pronto. É porque tem algumas pessoas que gostam de responder, né? Não, tá. Eu concordo com ela. Ó, o meu horário é até sexta-feira. Até sexta-feira eu respondo o que você perguntar, mas depois, final de semana, pode enviar as mensagens, tudo bem. Na Mas segunda-feira eu na respondo. segunda-feira eu respondo a partir de 9 horas, 10 horas ou 2 horas, não sei de que hora você acorda, mas eu acredito que tenha que ser dessa forma. Então, assim, Uhum. só para recapitular, a gente vai dar meia hora de aula, né? No caso, quem tiver 2 horas, 2 aulas, vai dar meia hora, uns 15 minutos, e depois mais meia hora. Gilberto, Oi. quem tem uma hora de aula com cada turma, continua normal? Uma hora, Não, um horário. Tipo, sim, eu um tenho o horário, primeiro horário. uma aula, né? Isso, uma Pronto. aula. Fica os 30 minutos. Certo. Você vai dar, no caso, é só uma aula que você dá, não é isso? Em cada Em turma. cada turma, pronto. Então, em cada Isso. turma você vai dar 30 minutos. Claro que não vai ter o intervalo, tá certo? E Entendi. pronto. Agora, se tiver duas, é porque só tem uma aula, né? Pronto. Então, 30 minutos. Vai ter 30 minutos. Tá Pronto. certo? Aí, assim, a gente teve um problema com o professor com a questão de horários. Até a questão de horários também, a gente é flexível, né? Porque você não vai estar na obrigatoriedade de estar na escola, porque tem um outro compromisso depois, né? Mas agora Uhum. você pode ter um compromisso antes, né? E precisar ir para dar aula só naquele horário. Então Sim. também você manda aí, inicialmente vai ficar como está, né? Mas se porventura precisar alterar, eu acredito que isso aí pode ser feito tranquilamente, tá certo? Então, Certo. fiz minha aula expositiva, passei um exercício para o menino fez em casa, coloquei uma atividade lá no Google Sala de Aula para ele responder, ou um vídeo, ou um jogo, ou uma brincadeira, ou alguma coisa para ele se inteirar do assunto, e na próxima aula, ou no próximo dia, ou na data que eu definir, ele vai me dar uma devolutiva daquele conteúdo que foi ministrado. Tem um grupo do WhatsApp que ele pode fazer perguntas, que ele pode tirar alguma dúvida do conteúdo
e eu tenho também um contato com os pais, para que eu possa dizer, ó, teu filho não está vindo assistir a aula, por quê? O que foi que aconteceu? Ou então o pai diz, minha internet caiu, não sei o quê, o menino não acordou. Tá certo? Vai ficar esse grupo, esses dois grupos, para que os professores possam resolver essas pendências. Então, isso seria assim a questão mais prática, didática dentro do Zoom, tá certo? Tu já entrou no Google Sala de Aula? Já fiz questionário lá, Né? como Pronto. usei. Eu vou compartilhar uma tela contigo aqui, só para a Certo. gente ver uma. Então, olha só, o Google Sala de Aula, ele permite que a gente crie uma sala de aula e lá dentro coloque as atividades dos alunos, inclusive com vídeos, PDFs, e-book, um monte de coisa. Isso aqui foi um teste que eu estava fazendo. Então, aqui, ó, turma do 7º ano, turma do 6º ano. Lembrando que isso aqui é uma coisa à parte daqueles grupos lá do WhatsApp e da apresentação que você vai fazer no Zoom, tá certo? Isso aqui é uma forma de você disponibilizar as suas atividades. Então, tá aqui, 6º ano. Então, eu criei a turma e disse aqui, ó, coloquei lá dentro da turma que vai ter lá um material novo, uma apostila de fuso horário. O aluno vai clicar nessa apostila e vai ver aqui a apostila que é de matemática, tá certo? Entendi. Então, tá aqui. Então, ele vai baixar essa apostila, vai estudar, ou eu posso também criar um formulário e deixar aqui. Acho que eu não tenho nenhum formulário, mas eu posso também criar um formulário. Tem aqui, né? Então, um exemplo. Um formulário, ele vai clicar nesse formulário e vai responder esse formulário. A Entendi. vantagem de tudo isso é que automaticamente ele respondeu, ele fechou, enviou, já fica tudo lá na nuvem, guardadinho, e eu não vou ter problema de pegar material para estar corrigindo, já vou atribuir nota, se for o caso, e vai ficar tudo guardado lá no Google Sala de Aula. Eu acho super importante que cada professor faça isso. É claro que vai ser complicado, porque no começo a gente ainda não tem o domínio completo das ferramentas, mas é importante que seja feito. Tá certo? Certo. Só fechar aqui o compartilhamento, porque eu acho que Raimi está falando aqui comigo. Tá, não. Então, eu acho importante, né? Então, depois tu dá uma olhadinha lá nesse Google Olha Sala de assim. Aula, porque Acho eu que a acho que gente pode até deixar o slide da aula salvo lá no Google pode, Sala de Aula. exatamente, deixa o slide. Ó, pessoal, no final da aula, se o pessoal está disponível lá no Sala de Aula, o slide, dê uma olhadinha no slide e tal, e qualquer dúvida, entre em contato Isso. com a gente, tal. Pode tranquilamente, sem nenhum problema, tá certo? Acho que isso aí. E assim, eu sugiro, Yasmin, que como é uma coisa que a gente pode explorar mais, que a gente possa sempre, dentro das aulas, é meia hora, é pouco tempo, mas a gente sabe que se a gente for só falar, só conversar com os alunos, a É. atenção deles sempre vai desviar. Então, sempre coloca um vídeo, compartilha um vídeo lá do YouTube, né? Ou no seu próprio computador, baixe, que é até melhor, baixe no computador e compartilha esse vídeo para que ele assista. E aí um vídeo, se for possível, né, de até 10 minutos ou de 5 minutos. Eu acho que o padrão de 5, 6 minutos é uma coisa É interessante para ótimo. que os alunos possam prestar atenção e possam assimilar os assuntos, né, os conteúdos. Então é isso, né? É dessa forma que eu acho que vai dar certo. É uma coisa nova, claro que a gente vai quebrar a cabeça em alguns aspectos, vai ter menino reclamando, vai ter pai reclamando, vai ter menino dizendo que não tem internet em casa, vai ter gente que não vai acessar, vai ter querendo bagunçar dentro da sala de aula, mas faz parte, mas é caber a gente poder controlar tudo isso, né? Controlar para que eles não baguncem demais o ambiente. Tá certo? Certo. De minha parte era isso. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta. Na verdade, eu não tenho agora, mas aí quando a gente desligar, eu vou fazer o Google Sala de Aula, porque eu não tenho. Aí, se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto ao senhor. Pronto, Viu? tá certo. Qualquer Aí dúvida eu pode já. perguntar. Tá certo. Sim, eu queria. Não sei se o senhor vai saber me responder, mas eu tenho assim: eu tenho 3 aulas, eu tenho 2 aulas, um espaço
e outra aula. Aí vai continuar do mesmo jeito, né? Porque eu tenho Certo. quinto e sexto, aí tem um espaço, aí eu tenho o sétimo. Quinto e sexto ou sexto, Sexto e sétimo, sexto desculpa. e sétimo? Sexto e sétimo, aí um espaço, tem o oitavo. Vai ficar Sim. igual. Se não, isso aí a gente vai ver aqui, os dias vão continuar os mesmos, tá certo? O Sim, horário é que a gente vai ver como é que a gente vai fazer, tá certo? Porque tá você não está certo. disponível nesse dia ainda? Sim, com certeza. Pronto. Então, o horário, aí a gente vai ver aqui. Pode ser que Tá seja bom. primeiro no sétimo, entendeu? Ou pode ser que Uhum. seja no primeiro no oitavo. Isso aqui Aí a gente vocês vão vai, avisar. a gente vai avisar. Daqui Tá certo. Pronto. a gente avisa direitinho, tá certo? Não se Tá preocupe bom. com essa questão não, tá bom? Tá Porque certo. aí, você faz isso, né? Vai depender dos outros professores. Se por acaso algum professor, não, eu estou com um problema de horário, dá para encaixar nesse horário, aí Uhum. encaixa sem problema nenhum. Até mesmo porque não vai ter aquela obrigatoriedade de ficar de 7 a 12, né? Claro que vai ser um Exato. pouco mais resumido, né? Dependendo da quantidade de aula, vai dar no máximo 3 horas de aula, 2 horas e meia, né? Agora, é Uhum. importante que você faça o cadastro lá no Zoom, assista aquelas videoaulas e tente configurar de acordo com aquelas orientações que ele dá, tá certo? A questão de gravação, é interessante que você configure a gravação, para toda vez que você entrar, já Já começa a tá gravar, gravando. porque pode acontecer o seguinte também, você pode deixar sem programar a gravação e toda vez que entrar na reunião, clicar em gravar, mas vai que Uhum. esqueça, né? Você com outras preocupações, vai que esquece. Quando lembrar, É. já passou. E outra coisa também, quando, quando você não programa diretamente lá na configuração, se cair a internet, aí ele já para de gravar. Se tiver alguma instabilidade de internet, também ele já para de gravar. Eu Então, configurei o meu. pronto, Igualzinho ele mostrou lá. pronto. Então, dá beleza, tá certo? Aí você faz tudo isso pelo computador, tá certo? Que eu acho Tá bem. mais interessante. Tá bom? Uhum. Ei, muito Pronto. obrigado. E qualquer dúvida pode ligar, pode passar mensagem que a gente, assim que Tá vê, certo. responde. Tá Muito bom? obrigada. De Mande nada, melhoras para a dona Graça. tá certo. Ela tá amanhã, daqui a pouco, quando ela dormir, ela fica boa. Melhora. Tá bom, né? Tá. Tchau, Boa obrigado. noite. Boa noite.